começar? Então, vocês ficam quietos, hein, gente? Glória a Jesus. Vamos entrando aí, pessoal. Entra aí na live. Domingão abençoado, hein? Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Que domingo maravilhoso, né? Vocês já repararam que todo dia na semana, segunda-feira tem cara de segunda-feira, domingo tem cara de domingo. Mas tem domingo, cara, que eu vou falar a verdade pra você. Tem domingo que é tenso, não é? E hoje é um domingo que tem cara de domingo. Tá gostoso hoje. Tá um domingo abençoado. Glória a Deus, hein? Irmãos, Deus é bom demais, né? Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, né? Agradecer o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, né? Primeiramente, agradecer o Criador de todas as coisas, né? Ontem nós tivemos um culto ali na nossa igreja, sabe? Na presbiteriana, aqui de Munhoz de Melo. Culto de verdade, um culto abençoado, sabe? Jovens cantando, louvando a Deus, sabe? A gente sentiu ali a presença de Deus. A gente estava, de verdade, eu mesmo, eu falo particularmente Paulinho, eu tava precisando de um culto desse, sabia? Eu tava precisando de um culto desse, de um culto de animação, de ânimo, sabe? Foi um culto abençoado, um culto cheio da presença do Senhor. Ver os jovens da Só o Senhor é Deus, o jovem da nossa igreja, o jovem da Assembleia de Deus, sabe? Agradecer de coração mesmo, agradecer os pastores que liberaram os seus jovens para estar lá adorando a Deus junto conosco. De verdade, que Jesus continue abençoando a vida de vocês, sabe? Os dirigentes do grupo de jovens, os coordenadores, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente a vida de vocês, sabe? Foi uma noite que vai ficar guardada na minha memória, no meu coração, porque foi muito bom ver esses jovens adorando a Deus. Fazia tanto tempo que a gente não via isso, eu mesmo fazia muito tempo que eu não via isso, sabe? E eu fiquei emocionado. À noite até minha esposa falou pra mim, ele falou assim, você não vai dormir hoje, né? Eu falei, vai ser tenso pra poder dormir, viu? Porque eu fiquei pensando e pensando, sabe? Naqueles louvores. Meu Deus do céu, que coisa linda, gente. De verdade, vocês estão de parabéns. Que o Senhor continue abençoando, dando graça e sabedoria para vocês, tá? Eu aproveitando, pela misericórdia do Senhor, e eu trouxe a palavra ontem na igreja, eu preguei ontem, e eu quero estar dando uma passada no que eu falei ontem sobre a história de Davi. Eu preguei em 1 Samuel capítulo 16, eu li o versículo 6 até o versículo 13, mas a história de Davi é uma história linda, cara, linda, linda, linda. Se vocês puder, leia a história de Davi, porque é incrível, cara, é incrível como que Deus trabalha no íntimo da pessoa. É incrível como que Deus age no íntimo, porque Davi era um rapaz totalmente diferente. A Bíblia nos conta que ele era ruivo, era um filho. Eu não vou entrar nesse detalhe, irmão, mas tem muitos estudiosos por aí que falam que a mãe de Davi
era uma prostituta. Muitas pessoas, sabe? Eu estava estudando sobre isso. Muitas pessoas falam que... Então, tô falando o que eu li, sabe, irmão? Eu mesmo, misericórdia de mim, eu não tenho conhecimento e entendimento sobre isso. Mas muitos falam que ela traiu Jessé, por isso que Davi era diferente. E muitos estudiosos levam o Salmo 51 nisso, porque é onde fala que em iniquidade eu fui criado e em pecado a minha mãe me concebeu, em pecado a minha mãe me teve. Então, Davi fala esse salmo e muitos estudiosos também consideram esse salmo como se a mãe de Davi tivesse pecado contra Deus e contra Jessé, tivesse traído Jessé, por isso que Davi é diferente. Mas eu não vou entrar nesse assunto, não vou entrar nesse detalhe, porque eu não tenho bagagem para isso, sabe? Não sou estudado desse nível para poder saber se a mãe de Davi traiu realmente Jessé ou não. Não posso falar, não sei. Mas o que eu sei é que Davi era um menino escolhido por Deus, mas não era escolhido pelo seu pai e pelos seus irmãos. Isso eu sei. Eu sei que Davi era um menino de um coração puro. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, isso eu sei. Eu sei que Davi era um grande homem de Deus, apesar de um homem de guerra, um homem que matou muita gente, né? A palavra do Senhor mesmo fala, mas Davi foi um homem muito temente a Deus. Sabe, irmão, eu vejo Davi como gente como nós mesmo, sabe? Eu vejo Davi um rei, mas um rei ser humano de verdade, porque ele teve tantos erros. E toda vez quando ele errava, ele ia perante o Senhor, pedia perdão, e o Senhor, como a misericórdia do Senhor é infinita, né, sobre as nossas vidas, então o Senhor perdoava Davi, e não é diferente com a gente também. O Senhor também tem nos perdoado todos os dias, né? Glória a Jesus por isso. Então eu não vou falar aqui sobre a mãe de Davi, porque eu não tenho conhecimento disso. Igual eu tô falando, a única coisa que eu sei é que Davi foi um grande homem de Deus. E eu tava lendo, irmão, sabe? E faz dias já que eu tô lendo o livro de Samuel. E eu fiquei estudando essa história de Davi e imaginando, porque a Bíblia diz no capítulo 12, no capítulo 16 do versículo 12 de 1 Samuel, diz que Davi era ruivo. Davi era ruivo e formoso, né? Em algumas traduções vão dizer que Davi tem olhos claros, e a minha diz que o seu semblante era formoso, que vai dar, assim, vai dizer que Davi era bonito, né? Então dá para se ter uma ideia nisso daí. E seus irmãos tinham ciúme de Davi, porque Davi era diferente, né? Davi era um homem... eu imagino que Davi desde criança, como foi rejeitado, né, pela tua família, pelos teus irmãos. Davi era o menor da tua casa, né? E geralmente a gente, muitos casais aí sabem disso. Não é que você mima o menor, como é o mais pequeno, como a criança mais pequena de casa, é a rapinha do tacho, como todo mundo diz. Então é aquele um que a gente traz mais para perto, né? Porque é o último, né? É o último filho, né? Então você fica, você tenta dar um carinho que você não deu para um, você tenta dar para outro, tenta suprir, né? Infelizmente é assim, irmão. Não adianta a gente querer falar que não, que é a realidade, né? Mas Davi vivia nessa casa, mas ele não era recebido dessa maneira. Davi era maltratado, né? Davi era um homem maltratado, era um filho maltratado. Por entanto, que ele cuidava, a Bíblia diz que Davi foi tirado por detrás das ovelhas malhadas. E eu estava estudando, até comentei ontem isso na igreja, as ovelhas malhadas na época não era só as ovelhas que tinham mancha, não. Porque as ovelhas que tinham mancha naquela época eram as ovelhas que não tinham valor comercial bom como as outras. Eram as ovelhas de um preço, de um custo bem abaixo do que as ovelhas normal, né, com a lã tudo branca.
Então, Davi cuidava dessas ovelhas, só que também cuidava das ovelhas doentes da casa de seu pai. Cuidava das ovelhas que nascia com defeito. Aquela época, irmão, hoje a gente não se vê mais, né? Mas antigamente, os mais antigos vão saber do que eu tô falando. Antigamente, gato nascia com a perna a mais, nascia sem perna, nascia sem rabo, sem orelha. Antigamente, vários animais nasciam com defeito. Vários animais nasciam com defeito. Hoje é até raro a gente ver isso, né? Não sei porquê, mas Deus sabe todas as coisas. Mas antigamente a gente via muito isso. Via bezerro nascer com duas cabeças. Você já deve ter ouvido falar disso. Então antigamente nascia muito. E Davi cuidava também desses bichos. Cuidava desses animais esquisitos, né? Que não era comum ter nascido. E das doentes. Então Davi tomava conta das piores ovelhas. E as ovelhas, eu imagino que as ovelhas mais ruins para ser cuidada, né? Porque eram as ovelhas que estavam toda machucada, eram as ovelhas que tinham que ter um cuidado especial. E ali eu já vejo o coração de Davi sendo comovido, né? Ao ponto de um leão, a Bíblia diz que um leão foi pegar uma das ovelhas da casa do seu pai e ele sai correndo atrás do leão. Leão é um bicho que você não corre atrás dele, né? É ele que corre atrás de você. Na realidade, leão, quem vai correr atrás de um leão, né? E depois ele fala também de uma ursa, que foi também pegar uma ovelha da casa de seu pai, e ele sai correndo atrás dessa ursa também. Então, assim, são duas histórias de deixar a gente de cabelo em pé. Mas por quê? Porque Davi, ele amava tanto essas ovelhas, né? Porque ele aprendeu a gostar tanto delas que ao ponto de sacrificar sua própria vida por uma ovelha daquela, né? Mas ele sempre soube que Deus estava com ele. Davi sempre soube que o Senhor estava com ele, né? Então eu fico imaginando Davi indo mais os seus irmãos na brincar, né? Eu imagino Davi saindo para brincar, um rapaz todo diferente, né? Igual a Bíblia nos conta. E eu imagino Davi indo para o meio do mato, tomar os seus irmãos, brincar, e chega lá, eles pegam uns pedaços de pau, pegam e começa a fazer flecha, começa a fazer espada, começa a fazer arco, né, para poder pôr a flecha, porque os irmãos de Davi eram todos guerreiros. Então eu imagino isso, né? Mas só que Davi era diferente. Então eu imagino Davi junto com teus irmãos, de vez de pegar para poder fazer uma flecha, ou um arco, ou uma espada, eu imagino Davi indo no mato junto com eles, pegando um pau, e nesse pau ele emborcando ele, e ele emborcando, ele amarrando uma linha de assim, e depois amarrando umas cordas, se eu não me engano, acho que 7 cordas, e teus irmãos tirando o sarro dele. Eu imagino isso, sabia? Teus irmãos falando, mas tá acontecendo, Davi? Isso aí não é uma arma de guerra? O que é isso daí? E Davi fala, isso aqui é uma harpa. Porque quem deu uma harpa para Davi? A Bíblia não fala nem que Davi ganhou uma harpa. Então Davi, ele mesmo produziu a tua harpa. Davi, ele mesmo fez a sua harpa. Então eu imagino ali Davi tocando essa harpa para os seus irmãos. Tocando essa harpa para as ovelhas. Isso torna Davi diferente. Então Deus, ele sempre tem colocado coisas nas nossas mãos e nós não sabemos lidar com isso. Às vezes Deus tem algo tão grandioso na nossa mão e nós estamos de cabeça baixa, como animais, e não sabe para onde ir. Ao ponto de o rei, o Espírito do Senhor atormentar o rei Saul, e um dos jovens falar assim que conhece um belemita da casa de Jessé, um jovem, que a Bíblia diz no versículo 18
que diz assim: Então respondeu um jovem e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sucinto em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Sabe, aqui está a característica de um homem de Deus. Ele é sucinto em palavras, é gentil, sabe se expressar, sabe chegar num lugar e sabe sair. E o mais principal, o Senhor é com ele. Então, Davi era um homem totalmente diferente da casa de seu pai. Totalmente diferente. Davi, por entanto, recebeu 3 unção. Davi recebe 3 unção. A primeira unção que Davi recebe é na casa de Jessé, na casa de seu pai, perante os seus irmãos, que ontem eu fiz uma colocação, e sabe, irmão, de verdade eu imagino mesmo isso, que Davi, quando ele foi rejeitado aqui, porque quando Samuel foi à casa de Jessé para poder tá ungindo um dos seus filhos, Davi sentiu o cheiro da comida, viu seus irmãos tomado banho, trocado de roupa, mas seu pai ignora Davi, manda Davi cuidar das ovelhas. Manda Davi cuidar das ovelhas doentes, das ovelhas malhadas. Fala: Davi, você não precisa estar aqui. Porque aqui, entre esses filhos meus, aqui, entre 7 aqui, tem um rei. Então você não precisa estar aqui. Então eu imagino Davi, é a mesma coisa de você fazer uma festa na tua casa e você pegar o teu filho menor, você que é pai sabe disso. Você pegar o teu filho menor e mandar ele trabalhar. Mesma coisa de você fazer um churrasco, uma festa e chamar toda a tua família para estar junto de você. E você pegar o seu menor filho e falar para ele: vai trabalhar. Eu não quero você dentro da minha casa hoje, porque hoje vai vir um sacerdote que ele vai ungir um dos meus filhos. É a mesma coisa. Davi se sentiu rejeitado. Davi se sentiu humilhado. Então por isso que eu falo que imagino Davi cuidando das suas ovelhas. Eu imagino Davi debaixo de um pé de limbro, que é a árvore da época, sabe? De um pé de árvore. E ele escrevendo um salmo, porque a Bíblia diz assim no Salmo, eu vou ler aqui para vocês, no Salmo 23, eu imagino Davi declarando esse salmo a Deus, quando Davi sai para poder apacentar essas ovelhas, lá em Samuel capítulo 16, né, do versículo 1 em diante, onde Jessé manda Davi ir para lá. Então, os seus irmãos de Davi se tornam inimigo dele. Então eu imagino ali Davi pensando: o que será que está acontecendo? O que será que vai fazer? Então eu imagino Davi declarando esse salmo ao Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me imensamente em águas tranquilas. Refrigere minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Davi estava falando isso, declarou esse salmo, porque ele se sentiu rejeitado pela tua família. E nada mais dói na gente, irmão, nada mais dói do que a gente se sentir rejeitado pela nossa família. Se uma pessoa na rua te rejeitar, se uma pessoa qualquer rejeitar você, você não vai ligar muito. Mas se as pessoas de dentro da tua casa te rejeitar, vai doer na tua alma. Por isso que Davi fala: refrigera minha alma, Senhor. Guia-me imensamente pela vereda da justiça, Pai. Refrigere minha alma, guia pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome, Pai. Davi estava angustiado. Aí no versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por que na sombra da morte, irmão? Porque ele conta uma história de um leão e de um urso. Ele estava cuidando das ovelhas malhadas, as ovelhas que a qualquer momento podia ser atacada. Davi a qualquer momento podia ser atacado por algum animal feroz.
porque essas ovelhas não tinham condições de correr, Davi também não ia correr com elas. Mas aí ele fala assim, que o cajado do Senhor consola, o cajado do Senhor é com ele, o Senhor está comigo, amém? Aí Davi vai mais além e fala assim, no versículo 5, prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aleluia. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Aí eu imagino Eliabe, um dos mais velhos do filho, o filho mais velho de Saul, de Jessé, indo lá. Davi, o pai te chama. Aí Davi se levanta e vai até a casa. Chega lá na casa, tá todo mundo em volta da mesa, mas ninguém sentou ainda na mesa. Tá todo mundo lá em volta daquela mesa, mas ninguém sentou ainda. Aí Davi pensa naquele salmo que ele escreveu, naquele salmo que ele recitou a Deus, naquele salmo que ele falou para o Senhor, naquela oração que ele falou para Jesus, que ele falou para o Senhor. Aí ele imaginou aquele salmo, ele viu a mesa e ele tinha falado no salmo: Pai, prepare uma mesa perante os meus inimigos, ó Pai. Unge minha cabeça. E ali se cumpriu a promessa desse salmo. Ali se cumpriu o que Davi tinha orado a Deus. Então, nós, irmãos, nós estamos debaixo de uma palavra poderosa do Altíssimo, sabe? Nós estamos debaixo de uma palavra poderosa do Pai. Então, não tema para onde você vai, aonde você for, é porque é o Senhor que está te levando, é o Senhor que está te guiando, é o Senhor que está te sustentando. Aleluia. Sabe, irmão, que Jesus te dê graça, que o Senhor Jesus te abençoe. Sabe, essa palavra, ficou cravada no meu coração, ficou cravada. Não é porque eu sou diferente que o Senhor não me escolheu, muito pelo contrário, é por eu ser diferente que Ele me escolheu. Não é porque eu sou diferente que Jesus não me escolheu, é ao contrário. É por eu ser diferente que Ele me escolheu. Por você ser diferente, Ele te escolheu. Sabe, tá na hora de você bater a poeira da roupa, levantar e ir para a igreja de novo. Tá na hora de você adorar a Deus. Sabe, irmãos, a volta do Senhor está próxima. Sabe, Jesus está aí, está voltando, as coisas estão acontecendo, sabe? E existe uma venda espiritual na vida dos nossos irmãos, sabe? Tantas coisas que Deus tem para nós, tantas coisas que o Senhor tem para nós, mas você tem medo de fazer. Olha só para você ver, cara. Meu Deus, tantas coisas que o Senhor já tem feito por você, tem feito por mim, e nós teimamos, sabe? A gente teima com as coisas de Deus. Não tema, irmão. Não tema para o que o Senhor tem para você. Sabe? Não desanime, não desanime. Sabe? Não fique triste. Sabe? Não perda o foco. Continue, sabe? Continue. Persevere naquilo que Deus tem para você. Sabe? Abraão, irmão, ouviu a voz de Deus uma vez só. Olha que fé. Sai da casa, da parentela do teu pai, sai da casa que você tá, e eu vou te levar a uma terra que mana leite e mel, e eu vou te dar uma nação. A tua descendência vai ser como as estrelas do céu, vai ser como a areia da praia. Olha que Deus falou para Abraão. Ele ouviu a voz de Deus uma vez só e já creu, já acreditou. E ele saiu sem rumo. Eu assisti um filme esse dia atrás sobre essa história de Abraão. Cara, é lindo. E eu fui vendo, aí mostra uma história real. Mostra aonde, é um documentário, mostra aonde Abraão foi passando, aonde Abraão foi indo. Um homem sem bússola nenhuma, só guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E ele sai da casa de seu pai e vai numa terra abençoada, uma terra prometida por Deus. Então imagina, um homem que nunca ouviu a voz de Deus e pela primeira vez ele escuta a voz de Deus e obedece.
E nós estamos aqui ouvindo tanto a voz de Deus e não obedecemos. O Senhor, Ele não para de falar conosco um só minuto, um só segundo. Sabe, até dormindo Deus fala com a gente e a gente não obedece aquilo que Deus tem para nós. A gente não obedece a palavra do Senhor. Sabe, a gente não obedece aquilo que Deus tem. A gente obedece a lei dos homens aqui constituída, a gente obedece a lei dos homens que eles escrevem por canetas, mas não obedece a lei divina que está aqui, ó, na palavra de Deus. A gente não obedece o que Deus deixou para nós. A gente obedece os decretos que as nossas cidades hoje estão fazendo. Sabe, todas as cidades hoje estão fazendo decreto, todas as cidades no Brasil, não tem uma fora, tem um decreto por causa dessa pandemia. Todas as cidades no Brasil tem um decreto por causa dessa pandemia. Ah, vai fechar o mercado tal hora. Ah, você não pode sair sem máscara. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E todo mundo obedece. Mas Deus falando aqui na palavra do Senhor, a gente não obedece. Por que é tão difícil obedecer aquilo que Deus tem para mim? Sabe, por que é tão difícil? Porque é tão difícil a gente obedecer a voz de Deus. Por que é difícil? Sabe, irmãos, nós temos que ouvir menos o que os outros falam e ouvir mais a Deus. Sabe, a eternidade está dentro de nós. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Cabe eu acreditar nela ou não, cabe você acreditar nela ou não. É responsabilidade tua acreditar, porque Deus já tem colocado dentro de você. Deus já tem colocado. Deus já tem colocado. Aí você fala, como que Deus coloca uma eternidade dentro de nós? Gênesis. E formou Deus o homem do pó da terra. Deus pega o homem, um barro. Repara, irmão, que Deus ele cria tudo por palavra. E haja luz e houve luz, e haja terra, houve terra, e haja trevas e houve trevas, e haja isso, e haja, e teve, e foi se criando. Mas a hora de criar o homem, Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus vai lá, pega o homem, pega aquela argila e vai moldando o homem. Então Deus formou o homem primeiramente com toque. Deus fez você com toque. Você tem um toque de Deus. Você tem toque de Deus. Sabe, você não é à toa que você está aqui nessa terra. Você tem um toque do Deus Altíssimo. Você parou para pensar isso? Mesmo errado, mesmo pecando, mesmo prostituindo, mesmo usando droga, mesmo fazendo um monte de coisa ilícita, você tem um toque de Deus. Aleluia. Ah, Deus, tu és maravilhoso, Pai. Você parou para pensar nisso, irmão? Eu, Paulinho, na época da minha vida louca, na época que eu cheirava quase todos os dias, usava droga quase todos os dias, eu já tinha o toque de Deus. E hoje eu entendo que eu tenho o toque de Deus. Aleluia. Então entenda que você tem o toque de Deus. Não importa o que você está fazendo, não importa o que você é, você tem o toque de Deus. Porque lá em Gênesis o Senhor falou: façamos os homens a nossa imagem e semelhança. E Deus pega aquele barro e começa a moldar você, começa a fazer você. Então você tem o toque de Deus. Eu tenho o toque de Deus. Aleluia. Então depois que Deus nos forma ali, aquele barro, aquela matéria, ai Deus, aleluia, Deus cria você dentro dele.
Deus cria você dentro dele. Deus fez você do barro, mas criar, ele criou você dentro dele. Aí Deus cria você dentro dele. Deus cria você dentro dele. E ele vai na tua narina e faz assim. O sopro da vida. O sopro do Espírito. Por isso que lá em Romanos fala que aquele que habita em Jesus nunca morrerá, mas terá a vida eterna. Porque é o Espírito que habita em você não morre, cara. O Espírito que habita em você, cara, não morre. Aleluia. O Espírito que habita em você, meu irmão, não morre. Aleluia. O pó, essa carne vai ficar, porque nós fomos feitos do pó. A palavra ser humano tem todo um significado. Humus, ela é repartida em dois. Então, humus, ser humano, humus, humus, é esterco. Aleluia. Então, irmão, você foi formado de esterco, eu fui formado de esterco. Nós somos formados do pó da terra. Quem é lavrador aí, quem já foi da terra conhece. Noé Dias está aqui, o Noé já foi da terra, sabe? A terra é esterco, né, meu irmão Noé? A terra é esterco. Mas Deus é bom, cara. Mas aí ele nos forma do pó da terra, mas ele cria dentro dele. Então Deus, diante de toda a sua glória, da sua majestade, ele manda tudo fazer por palavra. E haja terra, houve terra, e haja luz, houve luz, e haja trevas, e houve trevas, e haja isso, e foi havindo, e foi tendo, e foi criando-se as coisas com a palavra de Deus. Mas na hora de formar o homem, ele criou você dentro dele. Então Deus cria você dentro dele e sopra nesse barro que ele formou com um toque. Aleluia. Sabe, irmãos, fica com essa palavra. Deus foi dando uma direção aí para nós e eu fui falando, porque Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Então não perda o foco, não desanime. Você tem o toque de Deus e é a criatura de Deus. Você é a criatura do Senhor. Nós somos a única criatura que vivemos na terra e vamos morar no céu. A única que vivemos na terra e vamos morar no céu. Aleluia. Amém? Que Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus continue te dando graça. Nesse domingão abençoado, sabe? Que Deus te guarde, te abençoe, te ilumine. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique aí com essa palavra. Irmãos, compartilhe aí, cara. De verdade, compartilhe. Eu não quero ganhar seguidores não, mas compartilhe aí. Porque eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar alguém. Amém? Compartilha. Compartilha aí. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Alguns irmãos, depois, se quiser ouvir esse vídeo, escute ele que vai ser bênção para vocês. Vai ser bênção, eu tenho certeza. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Tudo na paz.